Olá! Imagine que você mora em uma pequena cidade litorânea e que um dia o assustador corpo de um gigante é encontrado na praia. Como você reagiria? O que as pessoas fariam? Agora, vamos compartilhar com você uma versão dos acontecimentos que pode diminuir muito sua fé na humanidade. Estamos em uma cidade sem nome e sem coordenadas. O protagonista, Steven, é também o narrador e compartilha conosco uma história incrível que aconteceu na sua vida há pouco tempo. Um dia, neste lugar, aconteceu uma forte tempestade e na manhã seguinte, os pescadores encontraram uma coisa que deixou toda a aldeia horrorizada. Um cadáver humano gigante jazia na praia. A princípio, o Steven nem levou a sério a notícia do achado e pensou que se tratava da imaginação de alguém ou de uma ilusão de ótica. Mas a curiosidade prevaleceu e ele foi à praia junto com alguns amigos. Come on then, Steven. O Steven nos conta que ele é um cientista e que não foi até lá por pura curiosidade. Ao contrário da gigantesca multidão de pessoas que olham com espanto para o cadáver e discutem quanto ele pesa. Algumas pessoas acham que ele pesa umas 60 toneladas, enquanto outras dizem que 80. O corpo é tão grande que só os ossos provavelmente pesam umas 30 toneladas. No entanto, os habitantes da cidade não têm pressa em se aproximar. Eles simplesmente encaram o estranho gigante de uma distância segura e esperam, sem nem saber o que. O Steven olha para o gigante com os olhos de um pesquisador. Segundo ele, o tamanho do corpo não permite avaliar corretamente a idade do falecido, mas a forma de seus lábios e nariz sugerem que ele provavelmente era um jovem de personalidade reservada. A ausência de rugas permite fazer essa conclusão. Seu belo rosto com traços clássicos desfaz todas aquelas ideias que as pessoas têm de que os gigantes são vis, grosseiros e desagradáveis. Nada disso. Este gigante mais parece o belo herói de um mito grego antigo. O tamanho e a beleza incríveis do gigante falecido surpreendem o Steven. Agora, ele tem a impressão de que sabemos muito pouco sobre o mundo e que, consequentemente, nossa consciência é muito limitada. O que mais temos para desvendar se a mera existência de criaturas tão majestosas se escondeu dos nossos olhos por tantos séculos? Se comparados com essas criaturas misteriosas, até mesmo nossos corpos parecem uma cópia patética e fraca. Uma conhecida do Steven, que foi à praia com ele, sobe no peito do gigante e faz uma pose, como se tivesse acabado de descobrir um novo continente. As pessoas gritam e a aplaudem. Antes, todos tinham medo de se aproximar do corpo, mas agora seguem o exemplo dela e uma multidão corre em direção a ele. Crianças e adultos sobem no peito, nos braços e nas pernas do gigante, deixando pegadas sujas em sua pele marmorizada. O Steven observa isso com serenidade, como se soubesse que era apenas uma questão de tempo até que o corpo perfeito do gigante fosse profanado. O Steven fica sentado com seus amigos até de noite, observando o gigante, que parece que não está morto, e sim adormecido. Ele imagina que, a qualquer segundo, o gigante pode acordar e, com um simples movimento, esmagar as cópias de si mesmo que o cercam. Quando o sol finalmente se põe no horizonte, o Steven vai embora. Ele volta à praia só 3 dias depois. Os colegas do centro de pesquisa confiaram ao Steven a missão de observar a decomposição do gigante. Essa tarefa não o assusta. O gigante lhe parece muito vivo, mais vivo até do que algumas pessoas que, sem nenhum peso na consciência, jogam copos de plástico na areia da praia e correm pelo corpo, como se estivessem em um brinquedo bizarro. Durante várias horas, o Steven observa as crianças brincando no peito do gigante, enquanto alguns homens rabiscam o esquema de seu corpo e discutem a melhor forma de dividi-lo, como se fosse a carcaça de uma vaca gigante. Um novo dia amanhece e, desta vez, o cientista chega na praia na hora do almoço, esperando ver menos gente. Suas expectativas estavam corretas. Na praia, ele vê apenas uma garota sentada na orelha do gigante, grudada no seu smartphone. Mas o pesquisador também percebe muitas coisas novas. Primeiro, o rosto do gigante mudou. Devido à permanência prolongada na água, ele está inchado e começou a parecer menos jovem. A incrível metamorfose, na qual a vida continua mesmo após a morte, fascina o Steven. Finalmente,
Ele decide pisar no corpo do gigante e olhá-lo de cima. De cima, ele percebe que alguém amputou a mão do gigante. Agora, o rosto do gigante passou de um exemplo de beleza clássica a uma máscara de desamparo e fadiga. Ele acabou tendo uma vida tão curta quanto todos os outros seres mortais, e sua permanência solitária na praia, como uma espécie de navio abandonado, só intensifica essa sensação. Depois de algum tempo, o cientista volta à praia e vê que agora o gigante já não tem pernas. Além disso, as pessoas cobriram todo o seu corpo com pichações obscenas. Agora, ele parece bastante vulnerável e mais humano. Talvez seja por isso que as pessoas passaram a ser tão ignorantes com ele. Mais um dia se passa e o gigante fica até sem a cabeça. Quando Steven chega à praia algumas semanas depois, fica óbvio que o corpo do gigante perdeu qualquer semelhança com o humano. E só nesse momento que as pessoas finalmente perdem todo o interesse por ele. Não há mais ninguém na praia. O Steven também não volta mais lá. Vários meses se passam e os habitantes da cidade esquecem completamente a aparição do gigante. Mas, dirigindo pelas pequenas ruas, o Steven começa a ver restos de seu corpo aqui e ali. As pessoas decoram as lojas com os ossos do gigante. Alguém até usa seu crânio como decoração de jardim. Isso alegra o cientista. É mais agradável lembrar da majestade da criatura misteriosa através desses artefatos do que lembrar do quão insignificante ele se tornou nos últimos dias na praia. Não é difícil adivinhar qual parte do corpo mais interessou os curiosos da cidade. O dono de um circo itinerante a colocou em um enorme aquário com formol e cobra dinheiro das pessoas que querem vê-la. No entanto, o órgão genital é atribuído a uma baleia morta e ninguém nem se dá conta da enganação. Agora, mesmo aqueles que viram o belo gigante no dia em que ele apareceu na praia, lembram dele como um terrível monstro marinho. O tempo distorceu completamente suas memórias, tornando-as absurdas. Mas para o Steven, o gigante ainda está vivo, pronto para se levantar a qualquer momento, passear pela cidade e, depois de recolher as partes do seu corpo, retornar ao mar mais uma vez. Uma outra história sobre um encontro com criaturas misteriosas acontece na vida de um cara chamado Rob e de sua companheira, Gail. Um dia, o jovem casal se muda para a casa dos seus sonhos e percebe que o proprietário deixou um pequeno presente para eles. O Rob tenta tranquilizar a garota. Ele diz que essas geladeiras antigas, na verdade, são muito inteligentes. Elas têm o motor instalado em cima e não embaixo, então o calor é liberado mais facilmente. Mas a peça tem uma aparência terrível. Ela tem manchas, arranhões e sujeira por toda parte. E é melhor nem pensar no que há lá dentro. Para esquecer daquele presente deixado pelo dono, a Gail sugere que eles bebam uma taça de vinho, e o Rob decide procurar gelo na tal geladeira. Ele pega um pedaço de gelo do freezer com dificuldade, toma o primeiro gole e, de repente, percebe algo estranho. Há alguma coisa no cubo, mas para enxergar isso melhor, a Gail precisa de uma lupa. A Gail corre para a geladeira para verificar se há outros artefatos estranhos lá dentro, mas encontra somente a câmara cheia de gelo. Porém, ao atravessar uma camada de gelo e névoa, ela finalmente vê o que está escondido lá dentro. Diante dos rostos atônitos da Gail e do Rob, surge uma cidade medieval cheia de vida. Dezenas de pessoas correm pelas praças e ruas. Há comerciantes para lá e para cá na feira. Agricultores se ocupam da colheita. Mas a garota fica tão confusa com uma coisa. De onde surgiu o mamute, se esses animais morreram no final do Neolítico? Depois de fechar a geladeira e enterrar o pequeno mamute em um vaso de plantas, Gail e Rob decidem verificar mais uma vez como está sua civilização perdida. E ficam surpresos ao descobrir que a Revolução Industrial já está em pleno andamento na cidadezinha. Ela evoluiu tão rapidamente que os donos da geladeira mágica não têm nem tempo de perceber que aviões aparecem do céu e todo o centro da cidade se enche de arranha-céus. Mas, de repente, algo inesperado acontece. O Rob fica momentaneamente cego por causa de uma estranha explosão que aconteceu na geladeira. Ele recupera a visão rapidamente, mas seu rosto fica com um tom engraçado de queimadura. O que foi isso?
Quando o casal dá uma olhada na geladeira, eles percebem que começou uma guerra nuclear em grande escala lá dentro. A Gale e o Rob resolvem que não é mais possível salvar esse mundo alternativo. Fecham a geladeira e decidem pedir uma pizza. Uma hora depois, o Rob se pergunta se existe alguma chance do pessoal do freezer já ter reconstruído tudo. A Gale está mais cética, mas a curiosidade dela vence. O casal abre a porta e vê que o universo não só sobreviveu, como chegou a um nível de progresso que, por enquanto, só podemos sonhar. A cidade futurista muda a todo instante. Ela fica coberta de pontes gigantes, edifícios incríveis e estruturas tecnológicas. Mas em algum momento, a civilização decide se mudar para o espaço, ou simplesmente não consegue suportar a pressão e se transforma em um monte de energia. Ele sai da geladeira, rodeia o Rob e a Gale alegremente, dança pela cozinha e logo desaparece. Agora, parece que não há mais esperança de salvação. A Gale e o Rob aceitam o que aconteceu, desconectam a geladeira e decidem limpá-la na manhã seguinte. Eles vão dormir desanimados e, durante o café da manhã, descobrem que o mundo ao seu redor é muito mais cíclico do que pensavam. Os mamutes estão novamente mais vivos do que nunca, e a única coisa que os ameaça são os homens das cavernas, dispostos a matá-los a qualquer momento com suas lanças. Os humanos também não podem relaxar. A civilização está repleta de dinossauros poderosos, que só morrerão dali a alguns milhões de anos. A humanidade está novamente no alvorecer de sua evolução, e pode ser que hoje ela percorra seu longo caminho na história novamente, e o Rob e a Gale ficarão só observando. Os fãs da série Amor, Morte e Robôs adoram discutir o significado oculto que os criadores colocaram nos episódios. Na história do Steven, por exemplo, eles veem uma mensagem sobre o meio ambiente. Dá só uma olhada no esqueleto do gigante que ficou na praia alguns meses após seu aparecimento. Não lembra nada? Sim, é igual à carcaça de uma baleia. As baleias aparecem nas praias com uma regularidade nada invejável, e para muitos, isso já se tornou uma coisa comum. Pode ser que os criadores quisessem nos dizer que nos tornamos muito indiferentes à morte de qualquer ser vivo muito rapidamente? Na história da geladeira, há menos espaço para a interpretação. É óbvio que Gale e Rob são como observadores divinos. Há até uma cena no episódio em que alguns trabalhadores fazem uma pausa na construção de um arranha-céu, olham para o casal e se perguntam por que essas pessoas estranhas ficam olhando para eles o dia todo. Pode ser que, em algum lugar lá em cima, alguém esteja observando a evolução da nossa civilização dessa mesma maneira? Você gostaria de viver em um universo onde gigantes antigos aparecem nas praias e uma civilização inteira pode viver em uma geladeira? Ou prefere o mundo real? Conte para nós nos comentários e se inscreva no canal para ficar sempre por dentro das melhores histórias do cinema.